Fala pessoal, está começando Conexões Newslink, um programa produzido pelo Newslink, Laboratório de Prática e Extensão do curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza. Semanalmente no Conexões Newslink, você vai ficar por dentro dos temas da atualidade em entrevistas com especialistas e profissionais cearenses. Então conecta aí. Eu sou o Theo Macmillan, aluno do 8º semestre do curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza. E a nossa convidada de hoje é a advogada Raquel Cabral. Raquel é advogada graduada pela Universidade de Fortaleza e pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdência Social pelo Instituto Inteligência. E também é coautora do livro de Prática na Advocacia Trabalhista. Olá Raquel, seja muito bem-vinda ao Conexões Newslink, é um prazer receber você aqui com a gente. Eu que agradeço de vir falar aqui de tema tão relevante. Raquel, o nosso tema de hoje para você, telespectador, é violência contra a mulher. E eu queria saber de você, o que pode ser considerado violência contra a mulher e quais são os níveis de violência? Então, a gente hoje consegue ter de forma bem mais estruturada essa questão da violência contra a mulher, porque existe hoje a Lei Maria da Penha, que ela define exatamente quais são os tipos de violência contra a mulher e visa realmente ali, de alguma forma, coibir a violência contra a mulher, não só contra a mulher, porque ela também pode ser aplicada ao contrário. Mas de forma bem objetiva, é uma lei voltada, como a gente está falando aqui de violência contra a mulher, de uma lei voltada a prevenir, a coibir a violência contra as mulheres. Raquel, e quais são os tipos de violência, os níveis de violência? A gente, na Lei Maria da Penha, tem violência, a gente pode trazer aqui a violência psicológica, a violência sexual, a violência verbal. Então, os tipos de violência, eles são ali, tem várias espécies dentro de cada um. Então, quando a gente fala em violência sexual, a gente está falando aqui não só da violência propriamente que as pessoas no popular escutam, tipo o estupro, mas também existe dentro da violência sexual a questão de o companheiro não permitir que a sua companheira use algum método anticontraceptivo. Então, isso também é caracterizado como uma violência sexual. A violência moral, que é de diminuir a autoestima da mulher, de colocar ela numa situação de submissão, de humilhação, de colocar ela, aliás, muitas vezes numa situação em que ela não é capaz de fazer determinada situação do dia a dia, muitas vezes até excluindo ela ali do mercado de trabalho. Raquel, e o que ocasiona esse tipo de violência? A violência contra a mulher hoje, a gente consegue ver muito começar a ocorrer dentro de casa, muitas vezes pelo próprio companheiro ou companheira, ou então, às vezes, os próprios familiares. E saindo desse ambiente familiar, a gente encontra também ali a violência contra a mulher dentro até mesmo do ambiente de trabalho. Quais são os impactos da violência na vida dessas mulheres? A mulher, no momento que ela passa por um processo de violência, seja ele psicológico, moral, sexual, muitas vezes essa mulher, ela guarda para si. Ela tem vergonha, ela tem medo de compartilhar isso, muitas vezes com um amigo ou alguém próximo, porque não sabe exatamente o que se passa ali com o agressor. Então, muitas vezes aquele agressor ele pode estar ali ameaçando de morte, não conte para ninguém, e ela se retrai. Então, o impacto maior da mulher quando ela sofre uma violência doméstica é ela se retrair, ela se fechar e ela passa a ter medo do convívio em sociedade, ela passa a ter medo de colocar ali para frente objetivos que ela queria, situações do dia a dia que ela queria fazer e ela não consegue. Por quê? Ela fica com medo de lidar com o trabalho, ela fica com medo de lidar com as pessoas, com vizinhos, então ela realmente se fecha ali e fica com medo do convívio, muitas vezes até em sociedade. E como a gente consegue ajudar essas mulheres? Hoje, aqui no estado do Ceará, a gente tem um grupo que é capitaneado pela própria Polícia Militar. Então, esse grupo é o GAV, depois eu posso até lhe passar até Claro, vou deixar aqui na tela para vocês, tá? O contato, porque eles fazem esse acompanhamento. Então, a mulher hoje que ela sofre violência doméstica, seja ela em que nível for, ela hoje tem sim a possibilidade de denunciar e ter ali um acompanhamento da própria Polícia Militar. E esse acompanhamento ele se dá através de visitas. Então, se a mulher, no momento que ela decide fazer uma denúncia, ela tem um acompanhamento. Então, o próprio policial ele faz visitas, porque a mulher passa a ter uma medida protetiva. Então, o agressor ele
de alguma forma não vai mais poder se aproximar dela em determinado momento. E a própria Polícia Militar faz esse acompanhamento de como é que está funcionando essa medida protetiva, se realmente aquele agressor está afastado, como é que está a questão psicológica daquela mulher. Gente, a gente vai dar um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco falando mais com a Raquel sobre violência contra a mulher. Olá, meu nome é Miguel Macedo, eu sou professor do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza e também sou um dos 4 professores na gestão do Newslink, esse espaço que está aqui atrás de mim. Newslink é um laboratório de práticas de jornalismo, onde nós procuramos passar e orientar os estudantes para o fazer jornalístico, né? Desde o princípio da ética jornalística aos princípios elementares do jornalismo. Produção de pauta, produção de matérias, produção de reportagens, produção de notícias, né? Atualizadas, buscando o fato do dia e também produzindo matérias ao longo da semana. O Newslink ele tem algumas divisões. Nós temos um setor de rádio, que a professora Kátia Patrocínio fica mais relacionada a ele, com a produção de podcasts, dos informes também, do Newslink Informa, que é uma produção diária do Newslink. Temos também o setor do Newslink TV, junto com a equipe técnica da Universidade de Fortaleza, e também a produção de textos e de reportagens, né? Tanto no âmbito da universidade quanto na própria cidade de Fortaleza, né? Então é um momento em que os estudantes têm o espaço como uma redação totalmente integrada, né? E isso é o que o mercado de trabalho pede, o que o mercado de trabalho espera de um curso de jornalismo no padrão hoje no país. E o curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza atinge esse patamar de exigência do mercado de trabalho. Estamos de volta com Conexões Newslink, um programa produzido pelo Newslink, Laboratório de Prática e Extensão do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. E estamos recebendo hoje a advogada Raquel Cabral, falando um pouco sobre violência contra a mulher. Raquel, por que algumas mulheres acabam não denunciando o seu agressor? Então, hoje essa questão da denúncia fica muito em torno da ameaça. A mulher tem medo. A ameaça ela é uma das espécies de violência contra a mulher. E a mulher ela se sente, de alguma forma, ali submissa naquela situação em que o agressor se coloca e acaba não denunciando. Então, muitas vezes acontece de uma amiga, de um parente observar aquele comportamento e passar ali de alguma forma a conversar e aos poucos tentar fazer com que aquela mulher busque ajuda. Mas não é realmente algo tão simples, porque realmente quem passa pelo processo de violência acaba se fechando e tendo medo ali de uma reação. E o que a gente observa muito é que nos últimos tempos essa questão do feminicídio, que é justamente crimes contra a mulher, tem aumentado, justamente porque a mulher acaba tendo esse medo. Talvez se não tivesse, talvez se buscasse ajuda antes, evitasse que acontecesse tantos crimes voltados para esse público, né, mulher. Raquel, se a mulher denunciar, você acha que tem algum grupo ou conhece algum grupo que ela possa pedir esse suporte? Porque às vezes o psicológico fica abalado, né, o emocional. Sim, esse grupo que eu citei, que existe aqui no estado do Ceará, ele faz esse acompanhamento. Também existem outros grupos que eu posso até também passar, que faz esse acompanhamento psicológico, porque eu acho imprescindível num processo de violência doméstica ter esse acompanhamento psicológico, porque não é algo que você, de alguma forma, você para ali aquela violência e a mulher consegue ter a vida normal. Ela vai passar por um processo até que ela consiga, de alguma forma, aos poucos, estruturar. E essa estruturação da vida dela, ela vai fazer através de um acompanhamento. Então, é ideal que tenha realmente um acompanhamento psicológico. E esses grupos, eles ajudam justamente nesse sentido, para que a mulher se restabeleça ali na sociedade, quanto mulher, autoestima, o mercado de trabalho também, que é importante para ela estar inserida.
Raquel, você falou que esse grupo cuida de mulheres, mas apenas de mulheres, e ele é só daqui de Fortaleza? Esse grupo ele é voltado não só para a mulher, mas também para idoso e para crianças. E o atendimento dele é aqui no estado. Tá, infelizmente a gente sabe que no ano passado o número de feminicídios subiu 60%. Né? Eu queria saber como é que a gente faz para denunciar, quais são os contatos que a gente tem. O primeiro e o principal de todos, que eu acho que é fácil e acessível para todo mundo conhece, é o 190, que aí você já vai direto para o canal da própria, né, da polícia. Então, 190 você já consegue ir de forma direcionada. Também tem o canal do próprio GAV, que é o Grupo de Apoio da Polícia Militar, que tem um número de WhatsApp, que aí depois eu te passo. A gente vai deixar aqui na tela para vocês. E esse número também é direto, você entra em contato e todas essas informações que são passadas, você é resguardado, a sua identidade é preservada. Você não vai, quanto mulher, não vai ser exposta. Então, você vai ser preservada. A forma como toda essa situação ela é apurada, ela é feita, mas de uma forma que garanta a segurança para a mulher. Raquel, no último bloco você falou que algumas mulheres sofrem violência também no mercado de trabalho. Como a gente faz para poder inserir essa mulher novamente no mercado? Pronto. A violência da mulher no mercado de trabalho, ela é uma linha muito tênue, porque quando eu envolvo relações de trabalho, eu envolvo outras questões. Então, eu não vou envolver propriamente a violência ali contra a mulher, mas eu vou também falar ali de um possível assédio moral que ocorre dentro do ambiente de trabalho. E no momento que uma mulher ela passa a ter esse tipo de tratamento, ela, consequentemente, não vai conseguir ficar ali naquele mesmo ambiente. Muitas vezes é necessário que aquela mulher ela saia daquele ambiente de trabalho e ela tenha ali um momento que ela consiga fazer um tratamento. Muitas vezes buscam tratamento psicológico e depois retomam ali de uma outra forma, de uma outra área, uma outra empresa. Mas a violência, ela tem a violência contra a mulher no mercado de trabalho, quanto na violência, por exemplo, o que ocorre dentro da casa dela, ela tem viés distintos, porque você está dentro de um ambiente de trabalho, a forma como essa violência acontece, a forma como esse assédio moral acontece, é diferente da forma como acontece ali no ambiente dela, casa. Então, são dois tratamentos que você tem que ter muito cuidado, porque uma forma de observar diferente. No ambiente da casa dela, ela tem muitas vezes ali como agressor o companheiro ou a companheira. E dentro do ambiente de trabalho, ela pode sofrer uma violência, um assédio moral ali do chefe, do superior hierárquico dela. Então, no momento que ela sofre esse tipo de comportamento, ela tende a se retrair. E aí, se ela não busca ajuda, ela acaba indo ali até chegar de um momento que ela não consegue nem executar a atividade dela no mercado e ela precisa se ausentar. E para ela retornar a esse ambiente de trabalho, precisa ser trabalhado, fazer um tratamento realmente ali psicológico, um acompanhamento, para que ela consiga se reestruturar, recuperar a autoestima, recuperar a capacidade que ela acha que perdeu justamente pelo comportamento no qual ela foi inserida. Raquel, você é coautora de um livro sobre a prática do direito na advocacia trabalhista. E como a gente está nessa perguntinha também do mercado de trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro. Então, o livro voltado para essa área é justamente uma forma, até porque além da atuação na advocacia, eu também faço essa produção de conteúdo. E a maior parte do meu público é de um público feminino. E esse público feminino, muitas vezes, é um público que tem um medo, porque a advocacia em si é uma profissão que exige ali uma segurança, que exige ali, de certa forma, você ter uma coragem de enfrentar situações, porque você passa a representar o seu cliente de forma judicial. Então, muitas vezes, essas mulheres das quais me procuram, acompanham o conteúdo que eu produzo, é justamente buscando essa coragem, essa segurança de exercer ali a profissão. Então, quando eu pensei em fazer o livro voltado na prática da advocacia trabalhista, tanto eu quanto os demais colegas, foi muito também pensando em dar um norte para esses colegas que buscam essa segurança, que buscam essa coragem de exercer a advocacia. E muitas dessas pessoas são mulheres advogadas que estão ali no início da carreira, que também já passaram por processos
muitas vezes de violência, mas também que muitas vezes se dedicaram a vida ali a cuidar da família, dos filhos, e hoje é que elas estão ali recomeçando. Então, hoje elas estão se deparando com uma nova oportunidade e se sentem ali de alguma forma insegura. Então, acho que o livro é importante nesse aspecto de dar um passo a passo. A gente está falando aqui de prática na advocacia trabalhista, mas as pessoas das quais exercem a profissão, muitas vezes, passaram por algum processo que elas se sentem ali em algum momento, e eu falo isso porque muitas das vezes vêm conversar e vêm falar, Raquel, eu passei por uma situação assim, passei por uma situação que, de alguma forma, eu tive muito medo de exercer a profissão. Então, é um passo a passo para, de alguma forma, ajudar também essas colegas que querem iniciar, que querem fazer o exercício da advocacia trabalhista, mas se sentem, de alguma forma, inseguras. Raquel, muito obrigado por hoje, tá? Por ter vindo aqui conversar com a gente sobre um tema tão relevante, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem, suas redes sociais para os espectadores. Eu que agradeço aqui o convite. É um convite para falar de um tema de tamanha relevância que envolve também toda essa questão trabalhista, porque quando a gente fala aqui sobre violência contra a mulher, a gente está falando realmente aqui de um assunto que envolve, além do aspecto mesmo pessoal da vida dela, mas que também chega no aspecto profissional. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. E as redes sociais, para quem tiver interesse em acompanhar, é rachel.scabral. A gente vai deixar aqui na tela, tá, para vocês. E lá eu produzo conteúdo jurídico voltado para a área trabalhista, então sempre tem conteúdo voltado também para essa questão da mulher. É interessante a gente levantar. Eu acompanho e é incrível. Gosto bastante. Então, desde já, muito obrigada a todos e até a qualquer hora, né? A qualquer momento. Nós agradecemos aqui a sua presença, tá? E voltamos na próxima semana com mais um Conexões Newslink. Abraço.